Muito se especula na internet a respeito da suposta origem esotérica ou ocultista do marxismo. Será que Marx era realmente um adorador de Satanás, né? Será que existe uma origem materialmente satânica do marxismo, né? E não só uma utilização dessa ideologia pelo diabo para castigar a humanidade? Vejamos. Em primeiro lugar, essa polêmica a respeito da suposta origem satânica do marxismo vem sobretudo da obra Marx and Satan, do pastor luterano Richard Wurmbrand, que é romeno, né, era romeno, e foi uma pessoa que viveu aí uma série de dramas, né, na sua vida, uma vida realmente digna de um romance, que era judeu, né, e que foi educado dentro do marxismo e foi perseguido por isso, né? Porque no período entre guerras a Romênia era uma monarquia de orientação extremamente conservadora, direitista, e ele sofreu perseguições, foi preso por ser comunista. Mais tarde, com a ascensão do antissemitismo, né, na Europa dos anos 30, ele enfrentou graves problemas por ser judeu. E nesse meio tempo ele se converteu, né, ao cristianismo e se tornou luterano e virou pastor, justamente na época em que os comunistas, né, a União Soviética derrotou a Alemanha também em território romeno, e a Romênia vai se tornar parte da esfera de influência soviética e vai se tornar uma ditadura socialista. Então, no momento em que ele deixa de ser marxista, é o momento em que a Romênia se torna um estado comunista e ele vai ser perseguido novamente por ser um pastor luterano. Então, um homem que foi perseguido e preso a vida inteira, né? A vida inteira ele esteve contra a corrente. E nesse livro ele vai falar num tom bastante inflamado, né? Típico da retórica de púlpito, né? Da origem satânica do marxismo, que Karl Marx escreveu versos satânicos, é verdade, na sua juventude, e sobretudo que ele foi iniciado junto com Engels pelo Moses Hess. Moses Hess realmente é um homem que fazia ritos satânicos, que adorava o diabo e, curiosamente, é um dos inspiradores do sionismo, né? Muitas pessoas ligam o sionismo à direita, né? Se você pegar aí os intelectuais entre aspas, né, do PT, eles vão dizer que, né, o Estado de Israel, que o movimento sionista é de direita, é conservador, ou então neoliberal, esses nomes que eles usam, esses espantalhos, longe disso. O sionismo ele paira acima do espectro ideológico, né? As ideologias, os sinais ideológicos, esquerda e direita, são facilmente manipulados por esse movimento que é suprapartidário realmente. E é muito mais antigo, na verdade, né, do que essas divisões. Então, existe a influência de Moses Hess, que de fato existiu. Mas não podemos acreditar seriamente, né, que versos satânicos ou uma iniciação que tenha acontecido na juventude de Karl Marx tenha sido determinante para o resto da sua carreira como intelectual, como filósofo. O pensamento de Karl Marx, embora seja muito falho, ele tem um comprometimento realmente profundo com o materialismo, né? Então, trata-se de um pensador que nunca acreditou em Deus, né? E os seus versos satânicos são semelhantes aos versos satânicos de um Baudelaire, ou de um Carducci, ou então de um Percy Shelley, né? Que não eram realmente adoradores do diabo, né? Mas eram pessoas francamente perturbadas, né? E que estavam imersos dentro das modas intelectuais, né? Dos meios intelectuais do século XIX, que eram profundamente influenciados pelo ocultismo. Assim como no século XX houve uma grande quantidade de intelectuais ateus, no século XIX a moda dos filósofos, dos intelectuais, era pertencer a círculos ocultistas, né? Inúmeros escritores, você pega Victor Hugo, fazia experiências espíritas em casa, Balzac era um discípulo de Swedenborg, né? Todos os grandes escritores do século XIX tinham o seu quê de esotérico, né? Então isso era muito comum, especialmente na primeira metade do século, no período romântico. O romantismo ele é profundamente influenciado por isso.
Então, Karl Marx também sofreu essa influência, né? Assim como inúmeros escritores, filósofos, poetas, né? E que não podem ser de fato ditos satanistas. Na verdade, a origem ocultista do marxismo é algo muito mais profundo e que pode ser explicitado em três coisas. Em primeiro lugar, existe a influência que Marx sofreu de Hegel, né, e que, por sua vez, é o herdeiro de uma longa tradição hermética, né, que às vezes aparece na superfície do pensamento europeu e às vezes mergulha novamente nos círculos esotéricos ocultistas. Mas intelectualmente mesmo, filosoficamente, já existe, não se trata de hermetismo, mas uma característica, né, que é apontada por Leszek Kolakowski nos seus estudos sobre o marxismo, né, que é a principal corrente do marxismo, um dos melhores estudos que existe sobre isso. Ele vai enxergar uma origem longínqua no pensamento de Marx no Tratado da Divisão da Natureza, de John Scott Erigena, no século IX. Né? E Erigena vai falar de 4 naturezas, né? Da natureza criada que cria, da natureza criada que não cria, da natureza incriada que cria e da natureza incriada que não cria. Ou seja, o mundo criado, né, o homem, Deus e a criação tomados em seu conjunto, ou seja, o todo, né, com T maiúsculo, que seria a natureza incriada que não cria. Então, de alguma maneira, Deus ganharia algo com a criação do mundo. A criação acrescentaria algo a Deus. E essa ideia vai ser levada no subterrâneo da filosofia ao longo dos séculos, vai passar por um místico, ou pseudo-místico, né? Jacob Boehme. Jacob Boehme também vai desenvolver a ideia da existenciação do ser, que de alguma maneira Deus, ao criar o mundo seria uma negação de Deus na qual ele, em última instância, se enxerga. Né? E é isso que Hegel vai dizer. Não com a ideia de Deus, né, mas com o seu conceito abstrato do espírito. Para Hegel, o ser, em sua indeterminação, corresponderia ao nada. Então, o ser tomado abstratamente, ele não possui qualquer conteúdo, não só no plano cognitivo, mas também ontologicamente. Ele corresponderia ao nada, que é um absurdo. E Deus, ao criar o mundo, ele negaria a si mesmo para poder, nessa negação, mediante, né, os processos dialéticos, né, de tese, antítese e síntese, né, num crescendo, ele se reconheceria no homem, na verdade. Então, o homem, ao tomar consciência do processo dialético e ao tomar consciência do movimento histórico do espírito, o espírito reconheceria a si mesmo. Então, de alguma maneira, o espírito de Hegel, que corresponde ao nada no princípio, ele se tornaria ontologicamente pleno com a criação do mundo. Então, Deus precisa do mundo para se realizar. Essa ideia ela vai ser desenvolvida por Marx invertendo Hegel. Então, você tem uma necessidade do homem de reconhecer a sua verdadeira natureza material depois de uma negação dela pela constituição das classes. Então você tem as classes, a luta de classes que vai se desenvolver a partir do trabalho, né, do modo de produção. Para Marx, o que caracteriza o homem, né, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho e a capacidade de modificar a natureza. E ele vai, a maneira, né, a tecnologia que o homem vai usar para modificar a natureza vai engendrar um modo de produção. E esse modo de produção vai ter pessoas, né, que produzem, pessoas que vivem do trabalho alheio. Então vai desenvolver naturalmente uma dinâmica de classes, que é uma dinâmica tensional, quer dizer, uma luta de classes, que em última instância vai sendo desenvolvida dialeticamente e levando cada vez mais a um modo de produção superior,
até a ditadura socialista, né, que acabaria com todas as classes, e no comunismo, que seria a fase final, o homem reconheceria a sua verdadeira natureza material. Então, de alguma maneira, essa negação da natureza do homem, essa alienação, né, que é o trabalho humano, né, e o trabalho explorado do proletário, etc., seria uma coisa necessária, seria um mal necessário, né? Seria um aspecto positivo, né, da miséria humana, que em última instância revelaria ao homem a sua verdadeira natureza. Né? E aí ele passaria do comunismo primitivo ao comunismo maduro, né, em que novamente não há classes e basicamente se constitui o paraíso na Terra. Então você tem aí sim uma origem longínqua, esotérica, ocultista, né, no pensamento de Marx. Uma outra instância em que isso também aparece é na ideia das três eras de Joaquim de Fiore, que dizia que nós tivemos a era do Pai, né, que seria o Antigo Testamento, a era do Filho, que é o Novo Testamento, é o cristianismo, e a era do Espírito Santo, quer dizer que a nova aliança não seria a aliança final de Deus com os homens, mas seria apenas uma preparação para o momento supremo da manifestação perfeita de Deus no mundo, uma espécie de paraíso na Terra, que seria a era do Espírito Santo, né, que suplantaria o cristianismo. Né. E aí nós vemos claramente, né, o cristianismo primitivo, que seria a era do Pai, né, um esquema de três eras. Né. A era do Filho, né, que seria o mundo de classes, né, a divisão de classes criada pelo modo de produção, e no fim o comunismo, que seria a realização perfeita desse paraíso na Terra. Então aí tem uma segunda origem gnóstica, na verdade não é propriamente ocultista, né, mas gnóstica do marxismo. Em terceiro lugar, aquilo que Eric Wegener aponta, né, que existe em todas as ideologias de massa modernas uma imanentização do eschaton, né, o desejo de realizar nesse mundo um conjunto de possibilidades divinas, quer dizer, você realizar o paraíso na Terra, realizar aquilo que só pode existir na transcendência no plano do imanente. Realizar, transformar a ideia, né, do juízo final em algo puramente terrestre. Então, o marxismo, ele intelectualmente tem de fato uma raiz profundamente, né, gnóstica, ocultista, esotérica, influências que vêm dessas correntes, às vezes subterrâneas, às vezes que aparecem na superfície do pensamento europeu, mas que tem uma origem às vezes muito baixa. Isso foi reconhecido em parte por alguns marxistas, né, que se orgulhavam disso, né, como Georg Lukács, que reconheceu, né, uma influência das heresias medievais, né, na gestação do que viriam a ser as ideologias revolucionárias. O próprio Michelet, Jules Michelet, o historiador francês, um grande historiador da Revolução Francesa, ele também vai reconhecer uma continuidade. Ele reconhece até em Dante Alighieri, né, uma continuidade do pensamento, uma tradição revolucionária. Né. Então, com certeza, Karl Marx, embora fosse formalmente ateu, ele realiza, né, ele é o herdeiro de uma longa tradição que tem uma origem nada ateia. Então não se trata aqui de ficar só no terreno superficial da polêmica, né? Será que Karl Marx era satanista, né? Ele escreveu versos satânicos em que ele dizia que queria destronar Deus, né? Ele recebeu influência de Moses Hess, tudo isso é verdade, mas de mostrar no seu pensamento mesmo que existe uma profunda influência, né, de todas essas correntes ocultistas, sim. Né? Então nós podemos dizer claramente que o marxismo é um produto
de uma longa tradição revolucionária e de uma tradição que tem origem esotérica, ocultista, sim, né, gnóstica.